direção da casa para poder participar. E a gente lembra também que as nossas reuniões públicas são às quartas-feiras, temos esta das 10 horas, uma às 15 horas e uma às 19 horas, com o passe de cura e o atendimento fraterno para quem necessite. Sábado nós temos a reunião pública, que é às 10 horas da manhã e às 17 horas, mas nessas reuniões não temos o passe de cura. Mas a gente lembra que quanta gente numa reunião pública tem suas necessidades físicas atendidas. A reunião pública é uma reunião de esclarecimento do espírito. Então, aqueles que quiserem, puderem, venham participar também dessa reunião. Então, a gente vai ler o Evangelho, que o nosso querido Carlos irá fazer o comentário no momento do passe. É o Evangelho, é o capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. É a instrução dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. É o item 18. O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas e em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chama para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, sob os domínios do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade, vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer com o sol sob o cume das montanhas. É João Evangelista que nos traz essa mensagem em Paris, em 1863. Vamos então agora fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos até Jesus, o Mestre de amor e de luz, e pedir a Ele: Jesus,
neste momento nós recorremos ao teu coração amoroso e generoso para te pedir como mestre que abençoes a nossa querida Aparecidinha e o nosso querido Carlos, que farão uso da palavra nesta reunião. Que eles possam ser intuídos, iluminados e abençoados. E que nós outros que aqui nos encontramos, uns no passe de cura, nós outros aqui no salão, os desencarnados, os nossos queridos internautas, possam receber esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. E como o Mestre Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, em nome de toda a espiritualidade amiga do nosso SEAP, em nome do nosso querido e muito amado altivo, em teu nome, Jesus, Mestre de amor e de luz, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, é a Ele que solicitamos a permissão para dar início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje, a nossa querida, como a gente fala, né, querida mesmo, né? A gente se conhece há alguns anos, né? E é muito bom a gente ter sempre perto de nós pessoas que tocam o nosso coração e que nos esclarecem sobre a doutrina espírita. Então, a Aparecidinha vai falar do capítulo 25, ela vai comentar o item 283 até o 285. O 283 é evocação dos animais. A gente só vai ler a primeira pergunta para que a nossa querida possa trazer o seu estudo. Evocação dos animais. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele estava encontra-se em estado latente. Ele é, logo, utilizado por certos espíritos encarregados disso, para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos de animais errantes, mas apenas espíritos humanos. Isso responde a vossa pergunta. Item A. Como é, então, que algumas pessoas têm evocado animais ou obtiveram respostas? Evocai uma rocha e ela vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sob qualquer pretexto. Que a nossa querida seja muito abençoada. Vamos lá, bom dia a todos. Vamos ser gratos a Deus por estarmos aqui reunidos, vencemos qualquer impedimento que fosse, né? Obrigada. Fôssemos nós encarnados, fôssemos desencarnados, e aqui conseguimos chegar sob o teto amigo, abençoado da Casa Espírita, onde os benfeitores nos recebem, nos envolvem, e todos eles o fazem em nome do Cristo, né, em nome de Jesus, nosso amorável Mestre. Como disse a nossa querida Dália, o tema de hoje é muito interessante, muito diferente. E não vamos encontrar em outra filosofia, outra ideologia, outra religião que trate, que aborde esse assunto por esse aspecto. Nós estamos no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, onde Kardec está falando sobre as evocações. E quem está nos acompanhando, nós vamos lembrar o que seria essa evocação. Nas reuniões mediúnicas, nas casas sérias, elas acontecem de forma privativa. Se chamam os espíritos, evocar é chamar. Se chamam os espíritos para que eles ali tragam as suas lutas, as suas dores, lá nas reuniões específicas, onde lidamos com os espíritos que necessitam
de sofrimento, que estão no sofrimento e precisam, né, do atendimento, do acolhimento. E é claro também que se evoca os espíritos superiores para darem a mensagem, como acontece aqui conosco. Em algumas reuniões nós temos as mensagens dos espíritos, não é mesmo? Nos trazendo conforto, consolo. Então, evocar é chamar os espíritos. E Kardec, no item 283, vai tratar sobre evocação de animais. Lá no Livro dos Espíritos, aprendemos que os animais também têm um princípio inteligente. Ele tem algo que sobrevive à morte do corpinho dele, certo? Nós estamos passando por essa situação bastante dramática, né, lá no Rio Grande do Sul, e sabemos quantos alguns animais estão indo, não é? Estão deixando seus corpos físicos, assim como encarnados também. Mas aprendemos lá no Livro dos Espíritos que o animal não fica como o espírito humano. O espírito já adquiriu a humanidade, que somos nós, certo? Não fica no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação. Lá no Livro dos Espíritos aprendemos que eles são utilizados imediatamente. É a expressão que os espíritos usam. Eles imediatamente assumem logo outros corpos. E nós vamos encontrar em algumas obras doutrinárias, como Ivone do Amaral Pereira, em Memórias de um Suicida, que aparecem cavalos conduzindo, não é? Um comboio que vai passar lá pelo Vale dos Suicidas, dos amoráveis benfeitores que trabalham em torno do socorro aos suicidas para a colônia Maria de Nazaré, que é um trabalho de muito amor. Encontramos também, às vezes, em algumas situações, em obras de André Luiz, citação de cães. E, às vezes, alguns médiuns dizem ver animais. Tem evidência rápida de um animal. Então, há casos e casos, particularmente no Livro dos Médiuns, Kardec não vai tratar disso. Nós só vamos ver esses processos nesses livros que citamos, as obras de André Luiz e na obra do Ivone do Amaral Pereira, especificamente Memórias de um Suicida. Mas vamos ver o que Kardec traz aqui sobre a questão de evocar animais. A nossa Dália já leu aqui a primeira questão e a resposta foi dada, não é? Pode-se evocar o espírito de um animal? Os espíritos respondem não, porque eles não ficam em estado errante. Como é que você vai convocar, não é? Evocar alguém que não está predisposto, que não está ali à sua disposição? Não existe praticamente. E ele vai questionar, mas há pessoas que tendo evocado animais, obtiveram resposta, e o espírito responde assim: evoca uma pedra, evoca um rochedo, e ele vai te responder. E uma nota de Kardec vai dizer que há espíritos do mundo espiritual prontos para tudo, não é? Prontos para tudo. Podem ser espíritos levianos, podem ser espíritos que não sejam tão levianos, mas desejam falar. Aí, já que se evocou alguma coisa, eles começam a falar como se fosse aquele próprio ser que foi evocado, vamos dizer assim. E nessa nota que ele tem logo após a sua perguntar, ele vai dizer que uma vez se evocaram personagem de uma peça teatral muito famosa, ou seja, um ser criado da imaginação de alguém. E veio o espírito e respondeu como se fosse ele. E esse espírito foi dando todas as informações do que acontecia na peça. Mais adiante, interrogado o espírito, sabendo, não é? O evocador colocando que não era possível que fosse, já que era um personagem fictício. E o espírito responde assim: ele foi o ator que representou essa peça. Olha só que interessante. Ele gostou tanto de representar a peça que ele se identificava com o personagem e se apresentou como tal, como se fosse o próprio. E o personagem era chamado Tartufo, certo? Outras questões vão ser colocadas também a nível de evocação das pessoas vivas. Mas a gente quer trazer um caso interessante que Kardec coloca no finalzinho, logo após a sua nota. Ele vem dizendo que o Senhor tinha no jardim um ninho de passarinhos, não é? E esse ninho cai. E ele, muito condoído, pensa, não é, em invocar a mãe dos passarinhos, olha só. E como se o espírito responde como se fosse essa mãezinha. Os passarinhos, ele dá todas as informações. Que ele não se preocupasse, não é? Que o vento foi que jogou o ninho no chão, e dá indicação de onde o ninho estaria, que até os próprios pitacigos, os filhotinhos, não teriam vindo à morte, né, digamos assim, vindo a óbito. O gato não teria dado filho, pensando que teria sido gato. E realmente ele vai no local onde é indicado,
por aquele espírito que respondeu como se fosse a mãe dos passarinhos, e lá estava tudo como ele realmente indicou, ou seja, o espírito sabia, deu a informação, e a pessoa fica pensando, para quem não estuda, para quem não conhece, fica pensando que foi o próprio espírito da mãe dos passarinhos. Entendemos isso? Então, Kardec faz questão de trazer essas coisas para quem já tem um certo conhecimento sobre isso, sabe que isso não aconteceria, para que todos nós sejamos informados. É bom nós sabermos, termos informações sobre tudo. Todo conhecimento é importante para todos nós, não é? Principalmente os que venham lidar com a vida espiritual, com a questão da mediunidade, com todos os processos, enfim. Depois vem o item 284, que Kardec intitula A Evocação de Pessoas Vivas. Se eu posso evocar pessoas que já desencarnaram, e tem mensagens de pessoas queridas desencarnadas, como nós colocamos, uma pessoa estando no corpo físico, quando ela pode ser evocada? Como é o processo? Digamos, né, que de repente qualquer um de nós venhamos a participar de um trabalho em que nos tragam assim a sugestão de nos oferecermos para passarmos pela experiência de, mesmo estando no corpo físico, sermos evocados para uma mesa mediúnica, vimos até uma mesa mediúnica. Como seria isso? Então, em primeiro lugar, conforme os espíritos, nós aprendemos também lá no capítulo que fala sobre a emancipação da alma, no livro dos Espíritos, precisaríamos estar com o nosso corpo em estado adormecido, para que o espírito pudesse sair e ir a algum lugar e conversar, não é? Porque a intelectualidade está no espírito. Então, nosso corpo ficaria no estado como se estivéssemos dormindo, sonolentos, certo? Perderíamos o estado de atenção, que chamamos de vigília, não estaríamos em vigília. Então, a primeira pergunta é a 37, Kardec pergunta: a encarnação do espírito constituiria um obstáculo absoluto à sua evocação? Os espíritos respondem: não, mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desligar-se nesse momento. O espírito encarnado vem com tanto mais facilidade quanto o mundo onde se encontra. E olha só, os espíritos estão dizendo a Kardec que poderíamos evocar até espíritos que estejam habitando outros mundos. É como nós falamos inicialmente, que outra doutrina, que outra filosofia, que outra seita fala sobre isso com a gente, sobre essas verdades? Nenhuma, não é? Então vamos valorizar a doutrina espírita. Existe o espírito, não é? Baltazar, que ele sempre fala para a gente assim: sempre que possível, falem com as pessoas, valorizem o conhecimento espírita, que muitas pessoas gostariam de ter esse conhecimento e não têm, e às vezes não compreendem certas coisas que acontecem na nossa vida. E a doutrina espírita traz esse conhecimento. Então vamos valorizar esse conhecimento. Adiante ele vai perguntar: pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar o espírito de um encarnado. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, apresentar-se sem ser evocado. Olha só, de repente até alguém que está lá dormindo, está acontecendo uma reunião mediúnica, a pessoa está lá dormindo e ela incorpora no corpo de um médium e começa a falar. Interessante, não é? O nosso altivo, patrono dessa casa, nosso amorável amigo altivo, nos dizia que algumas vezes nos trabalhos mediúnicos lá do céu, no Centro Espírita Leon Denis, acontecia de espíritos encarnados estarem à mesa mediúnica sendo tratados. Olha que interessante, vamos pensar sobre isso, para lá no finalzinho a gente ver lá, quando falamos do último item, né, sobre a questão da telegrafia humana, a importância de ter esse conhecimento para a nossa vida, e para daqueles os quais a gente ama muito. Então pode-se evocar sim, não é? Fica constatado isso. E ele vai colocar aqui algumas sugestões que foram vistas lá antecipadamente no livro dos médiuns. A próxima pergunta: em que estado se encontra o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Ele dorme ou cochila, já falamos. O corpo poderia despertar enquanto o espírito encontra-se ausente? Sim, não é? Desculpa, a resposta é não. O espírito é forçado a voltar à sua habitação. E se ele estiver falando, ele não vai voltar. Mas se alguém o chamar, o médium não vai perder, não é? Vai acabar a invocação e o espírito vai voltar àquele corpo físico que pertence a ele. Ele vai trazer um caso muito interessante como exemplo. Kardec vai dizer assim: havia duas senhoras que resolvem evocar o espírito de um neto dessa senhora. Ele está dormindo num cômodo próximo. A criança está lá dormindo.
Então evoca-se o espírito daquela criança, o corpo está lá dormindo. E a médium começa a falar, e a fala da médium é bem próxima, claro, muito igual à do menino. Então a avó, não é, logo identifica que é o próprio neto que está ali falando. E fala de detalhes da vida do menino, da relação com a avó, que a médium não conhecia de uma certa forma. Por isso já identificava, né? Já ficava identificado lá que era o próprio menino. E há um momento em que a médium para, aí eles observam que o menino se mexe na cama. Ele se mexe um pouquinho com o corpo, a médium para a comunicação, mas daqui a pouco o menino de novo volta a dormir e a médium continua a falar. Então era a prova que o espírito, né, saiu um pouco, saiu do corpo daquela médium, já se afastou daquela médium, nem sempre precisa estar incorporado. E quando ele volta a dormir, ele retorna da comunicação. Essa é uma das provas, não é? E há um momento interessante na questão 40, que Kardec pergunta assim: o que aconteceria se durante o sono e a ausência do espírito, o corpo fosse fatalmente ferido? Ou seja, o espírito foi evocado em algum lugar, ele está distante, né, do seu lugar, onde o corpo está, ele está em outro momento, o corpo está lá, ligado pelo cordão fluídico, né? Vamos lembrar, ele está vivo, está ligado pelo cordão fluídico. Então, de repente, acontece algo que oferece perigo à vida dele. Ele seria mortalmente ferido. Resposta do espírito: o espírito seria avisado e retornaria antes que a morte fosse consumada. O espírito voltaria imediatamente. Imediatamente, olha que interessante. Aí você me pergunta, assim não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que esse, por sua vez, não pudesse retornar? Não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Então existe uma lei que marca, não é, que caracteriza a união do nosso corpo com o nosso espírito. O espírito encarnado é alma, com a alma e com o corpo. E uma nota que Kardec coloca, ele diz assim: o espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, seria um meio muito cômodo de se cometer suicídios hipócritas. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O que está querendo dizer aqui? Esse espírito está na Revista Espírita, pena que eu não anotei aqui a Revista Espírita, para quem gosta de anotar, na Revista Espírita o ano, né, e o mês. Mas é interessante. Um amigo se propõe a fazer essa entrevista e se propõe: olha, me evoca, eu vou lá dormir e me evoca. Está lá na casa dele, ele é evocado. Então se faz 1000 perguntas, né, a ele, como é que ele está se sentindo, o que, é que ele está vendo no ambiente, como ele está vendo o ambiente, já que ele está emancipado. Ele vai falando através do médium. E é o momento que perguntam a esse espírito: olha, se seu corpo sofresse algum perigo, né, sofresse algum dano, o que aconteceria? E esse espírito responde: olha, eu iria imediatamente para o corpo, ele usa a expressão automaticamente atraído para o corpo, para que ele estivesse em vigília, né, acordado, antes que algum golpe fosse desferido para o seu corpo, alguém que fosse tentar tirar a vida, ou de repente um acidente, né, algo que fosse cair sobre o corpo, que pudesse tirar a vida dessa pessoa. E se faz mais detalhes de pergunta: mas por que isso aconteceria? Não é? Como isso aconteceria? Primeiro, que a questão magnética, não é? O pensamento, o próprio espírito sentiria que seu corpo estaria sendo ameaçado por essa ligação que existe com o corpo fluídico com o corpo cordão fluídico magnético. Mas também seus benfeitores, todos nós temos anjos guardiães, não temos? De alguma forma o atrairia, o avisaria para que ele voltasse para o corpo. Olha o que ele fala aqui: lei que rege a união da alma e do corpo. E que é o mais assim sério. Caso isso pudesse acontecer, o corpo ser atingido mortalmente, e o espírito sabe assim: olha só, meu corpo vai morrer, vou perder meu corpo. Se ele desejasse já não querer mais viver, só deixa ele morrer. Estou aqui, estou bem, não é? Estou numa casa espírita, estou no local bem, estou me sentindo bem. Não sei se você, aquele de nós, né, que já vimos esses documentários sobre experiência de quase morte, né, EQM, experiência de quase morte. Quantas vezes as pessoas que vivem essa experiência, num lugar muito bonito, muito belo, com pessoas que amam, nós se sentem muito bem, não querem voltar.
E eles sempre falam, tem sempre aquele espírito, não é? Superior, amorável, de luz, e diz, não, você tem que voltar, você precisa voltar, ainda não é o seu momento. Eles voltam, não é assim? Pessoas que passam por questão de cirurgia, que ficam em perigo de vida, tem aquela experiência, mas volta para o corpo. É a mesma coisa, não se completou o ciclo da vida, então não poderia desencarnar. É essa lei, né, que rege a união da alma e do corpo, que é citado aqui pelos espíritos para Kardec. Então, jamais, quando o espírito é evocado, se o corpo dele sofrer alguma forma de violência, ele virá desencarnar. Isso não faz parte da lei. E interessante também a questão 42, nós separamos, o espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para comunicar-se quanto de uma pessoa morta? Resposta, não, a matéria sempre influencia mais ou menos. E interessante também que nós vamos encontrar nessa revista espírita, como a nossa Dália falou aqui, que nós estamos aqui estudamos, né, a revista espírita, lá tem casos muito belos de entrevistas com os espíritos, e tem um muito interessante de uma senhora que era médium, uma médium muito conhecida, não é? E ela trabalhava mediunicamente, fazia diversos trabalhos mediúnicos. Ela foi evocada nessa sociedade ainda quando viva, foi o mesmo caso, ela deu diversas respostas, como estando viva, não é? O que ela estava vendo, como ela estava percebendo, falou da sua mediunidade, falou de detalhes sobre a questão da mediunidade dela, que ela tinha muita dupla vista, muita facilidade para prever o futuro. E depois ela foi evocada, assim que ela é desencarnada, ela pede que ela também seja evocada. E ela desencarnada, perguntam, como é agora que você desencarnou? É de muito diferente? Ela diz, muito diferente. É ser evocado numa mesa mediúnica. Depois que realmente deixou o corpo físico, não tem mais o cordão fluídico ligando, o perispírito fica mais livre ainda e ele tem mais lucidez. Ele vê com mais intensidade. Lembra quando a gente vai mudar de óculos, não é? Como é diferente quando a gente muda de óculos? A gente vê tudo, enxerga tudo, não é assim? É mais ou menos assim. A gente fica assim, nossa, estou enxergando tudo. Porque mudamos o grau do óculos. Estou tentando fazer uma comparação. Mas é bem mais do que isso. Desencarnado, segundo os espíritos falam, não é? A nossa visão se amplia muito, a nossa audição. Tanto é que vamos aprender lá no livro dos espíritos. É o perispírito que vê, que ouve, que sente. É tudo pelo perispírito. Então a gente percebe tudo muito melhor. É algo muito mais aprazível. Olha como é que Deus é bondoso, né? Olha o amor de Deus como é grande. Indo adiante, Kardec vai ainda perguntar, nesse estado o espírito poderia ser impedido de vir porque se encontra em outra parte? A pergunta foi com relação, não é? O espírito de uma pessoa evocado durante o sono é tão livre para comunicar-se com de uma pessoa morta? Não, a matéria sempre influencia mais ou menos. A sua pergunta, nesse caso, o espírito poderia ser impedido de vir porque se encontra em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja em um lugar onde lhe agrade permanecer e então atende a evocação. Então eu posso chamar um espírito. Isso aqui é muito interessante nós guardarmos isso no nosso coração e a gente fica pensando assim, mas eu nunca vou invocar um espírito, não é? Como é? Por que eu preciso saber disso? Porque às vezes, quantas vezes em nossas preces, a gente pede um pai que já não está no mundo espiritual, a gente pede uma mãezinha que já está no mundo espiritual que nos ajude. E nem sempre de pronto vão poder nos ajudar. É mais ou menos essa analogia, uma comparação que a gente quer fazer. Então, os espíritos vão responder a Kardec que algumas vezes o espírito está em algum lugar que ele não possa chegar até onde ele é evocado, onde está sendo chamado. Então, ele vai poder ir, certo? Aprendemos também com os espíritos, com a doutrina espírita, que muitas vezes os espíritos, quando eles não chegam, quando eles não vêm até nós, que os evocamos, não é que eles não estejam dando atenção a gente, não é que eles não nos amem, não é que eles não nos deem atenção, ou eles não podem, por estar impedidos por alguma questão pessoal, e precisamos respeitar, ou porque há uma lei superior, um espírito superior, uma questão superior, que diz, não é o momento de você estar lá. Certo? Precisamos respeitar isso. Uma outra pergunta muito interessante também. Será absolutamente impossível invocar o espírito de uma pessoa acordada? Embora difícil, isso não é absoluto, impossível, não é? Pois se a evocação produz efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça, mas o espírito pode comunicar-se com o espírito, senão em momentos em que sua presença não seja necessária, atividade inteligente do corpo.
Talvez no momento ela não possa, mas em outro momento, então, ela vai poder. Kardec faz uma nota também, uma experiência prova que a invocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono e pelo menos torpor, não é? Vizinho ao do sono, o que vai impedir a pessoa muitas vezes de fazê-lo. Nós vamos lembrar aqui um espírito muito conhecido, que agora dia 1º de maio nós comemoramos, né, a data do seu nascimento aqui na Terra, foi Eurípides Barçanufo. Ele tinha muita facilidade de sair do corpo, ele era professor, e de vez em quando as pessoas da sua cidade, chamada Sacramento, lá em Minas Gerais, ou até de outras cidades que conheciam, sabiam, ele era um médium com uma potência para a cura muito grande, muito amoroso, amorável, um espírito elevado, não é? Então ele tinha muita possibilidade de cura. Muitas pessoas conheciam, no momento de sofrimento, de dor, de angústia, o evocavam imediatamente. Eurípides, né? Era o tio Eurípides, não é? Como era chamado. Então, muitas vezes, ele dando aula, algumas pessoas pediam socorro a ele. Ele dando aula, lá com as suas crianças, com os seus alunos. Mas as crianças já estavam acostumadas, já sabiam que era um processo comum. Então, ele sentava, fechava os olhos, e as crianças sabiam, né? Elas comentavam entre elas. E o tio Eurípides já foi. As crianças comentavam assim. Ele ia, ele socorria alguém, daqui a pouco ele voltava e continuava dando aula. Olha só, não é? Repito, que outra doutrina, que outra filosofia, que outra religião explica essas coisas para a gente? Aí vão colocar que é milagre, a pessoa é santa. Não, é da lei de Deus. Mais comum do que a gente pensa. Como Jesus falou, não é? Podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Mais comum do que a gente pensa isso. Quantas vezes cada um de nós somos chamados por um filho querido, por uma pessoa querida? Não é? Há um momento aqui, que até vou começar a andar, que eu estou vendo ali, não é? O ponteiro correr. Quantas vezes a gente sente um sono numa hora que a gente não... Essa pergunta está aqui, Kardec vai perguntar. Quantas vezes a pessoa sente um sono... Desculpe. Quantas vezes... Obrigada. Não. Quantas vezes a pessoa sente um sono que não é na hora dela dormir, e sente uma necessidade mesmo de sentar, de encostar a cabeça, sem um cansaço, né? Sem que tenha feito algo que explique aquele cansaço imediato. Pode ser alguém que esteja evocando, eles respondem, pode ser alguém que esteja te evocando, sim. E você vai lá, sem perceber, você vai lá. Já aconteceu com vocês isso, às vezes, né? É muito comum, às vezes, quando a gente vem do trabalho profissional e na condução, né, no transporte coletivo, a gente dá aquele soninho, a gente dorme, a gente parece que viveu uma outra vida, né? Onde a gente vai? Às vezes, nesse momento, nós vamos até... Não é o assunto aqui, que aqui da pessoa está sendo evocada. Isso que eu estou falando é quando a gente naturalmente sai do corpo e até vamos visitar amigos, pessoas. Mas nessa pergunta, Kardec diz, se a pessoa é evocada numa hora que ela menos espera, não é? Ela vai sentir um sono e vai querer se acomodar e ela vai lá atender. Principalmente se for uma pessoa querida, que tem afinidade. Isso acontece muito. Nós vamos trazer aqui o caso de uma médium muito querida, vocês devem ter ouvido falar também, Dona Ivone do Amaral Pereira, que isso era muito comum acontecer com ela. Ela constantemente entrava num sono, não é? E já o seu corpo ia sair do corpo físico e ia fazer alguns trabalhos no mundo espiritual. Ela vai até narrar que um espírito muito querido seu, Roberto de Canalejas, sempre que às vezes que queria estar conversando com ela, mesmo durante o dia, ele tinha o poder magnético para isso, né? Tinha energia, aplicava nela o seu poder magnético, atirava do corpo para conversar com ela. E algumas vezes até ele foi chamado a atenção para que não fizesse mais isso, e realmente não fez. Ele aprendeu a educar, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Na pergunta 45, Kardec pergunta, evocado o espírito de uma pessoa viva, responderá como espírito ou com a ideia do estado de vigília. Olha que interessante. Eu não sei o nome de vocês, né? Mas vou pegar aqui a minha amiga aqui, vou pegar a Dália, vamos fazer de conta que é a Dália, não é? Alguém invoque lá a Dália, não é? Então, essa pessoa que vai, a Dália vai entrar aqui num soninho, a gente vai ver a Dália fechar os olhos, ela vai para lá. Quem está lá conversando com ela, evocou, quando ela responder, ela vai responder como a Dália, com a vida que ela tem aqui no corpo físico, ou ela vai apresentar alguns conhecimentos a mais. Já tivemos muitas vidas, não é isso? Muitas encarnações. A pessoa está no mundo espiritual, está vendo coisas que a Dália, o corpo físico da Dália aqui não está vendo. Aí pergunta, ele vai ver com mais lucidez, teria mais possibilidade? Resposta,
Isso depende da sua elevação, mas julga com mais ponderação e tem menos preconceitos. Exatamente como os sonâmbulos, é um estado quase semelhante. Então, ela tem um pouco mais de lucidez. Então, se de repente a pessoa que a Dália evocou, perguntar lá ao espírito da Dália que está lá sendo evocado, sobre o comportamento de uma outra pessoa, querer ajudar uma pessoa, o que você acha, Dália, de nós ajudarmos tal pessoa? Talvez ela em espírito lá fale de coisas que ela no corpo físico não falaria, porque ela está mais lúcida como espírito. Entendemos isso? Compreendemos? Beleza, não, isso não é muito belo? Isso é muito bom, não é? Sempre para o bem, sempre mais para o bem. Na 46, Kardec pergunta, se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado no estado de sono magnético, seria mais lúcido do que qualquer outra pessoa? O que é isso? É que há, não é? Alguns momentos, isso era muito comum no tempo de Kardec, provocar com passes, alguns nós tomamos o passe, não é? Na época de Kardec era muito comum aplicar-se o magnetismo para o espírito da pessoa sair do corpo. E esse espírito saindo do corpo, ele ia a lugares que eram indicados por quem estava conduzindo esse processo. Kardec está perguntando, se o espírito sonâmbulo fosse evocado no estado do sono magnético, ou seja, provocado, ele não foi espontaneamente. Ele não foi evocado, ele foi provocado esse sono. Seria mais lúcido que qualquer outra pessoa? Resposta, responderia sem dúvida mais facilmente, porque encontra-se mais desligado. Tudo depende do grau de independência do espírito relativamente ao corpo. Reparem que na resposta anterior também foi a mesma coisa. Depende do grau de elevação do espírito. Ou seja, esse corpo físico sempre limita um pouquinho a gente, não é? Vamos fazer uma comparação. Os nossos óculos, vou usar ainda uma vez o óculos. Às vezes, a gente, para sair no sol, colocamos um óculos para proteger a vista, um óculos escuro. Tem óculos mais intensos, que protegem mais ainda a vista. Tem outros que são médios, não é? E outros mais suaves, não é assim? E tem aqueles óculos, inclusive, que você, quando está sem o sol, sem um momento fechado, local fechado, ele fica claro. Mas quando você vai lá para o sol, automaticamente ele escurece, não é isso? É isso a questão de perceber mais, ter mais elevação para perceber. Quanto mais o espírito já se purificou, mais faz o bem, mais compreende as leis de Deus, mais respostas claras, objetivas, assertivas vai dar sobre qualquer assunto, sempre dependendo da elevação. E uma questão interessantíssima, poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília? Poder-se-ia modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? As mamães conhecem muito bem isso, não é? Ou seja, a pessoa está dormindo. Então, quando ela está dormindo, eu posso ir conversando com essa pessoa para mudar um pouco o estado moral dela, ajudá-la num momento que ela está passando de muita dor, de muito sofrimento, tentar acalmá-la. Mãe sabe dessas conversas com o filho durante o sono. Isso é comum, não é? Olha só, Kardec teve a preocupação de perguntar isso. Isso é comum, mais comum do que a gente pensa. E muitas vezes no atendimento fraterno, toda casa espírita oferece, quantas vezes no atendimento fraterno a mãezinha chega com a sua dor, né, seu sofrimento, não é? Ou é o filho doente, ou a filha, o filho ou a filha que se envolveu com um grupo de amigos, que de repente está trazendo sofrimento para a família, o filho se envolveu com drogas, né, alguma coisa assim, quantas coisas que traz muita dor e sofrimento ao coração paterno e materno, não é? Quantas vezes? Pode conversar com esse espírito enquanto ele dorme? Resposta, sim, algumas vezes. O espírito não se encontra mais ligado à matéria por elos íntimos, por isso é mais acessível às impressões morais. Olha só. Então, quando ele está fora do corpo, ele é mais acessível às impressões morais, para o bem, não é? Para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria, para o estudo, para a evolução. Ele é mais acessível. Mas a gente vai dizendo, do que no estado comum, infelizmente, muitas vezes acontece que ao despertar a natureza corporal se sobrepõe e o faz esquecer as boas resoluções que pode ter tomado. Mas aquela mãezinha vai continuar insistindo, não é? Para que o filho seja atendido. Eu vou finalizando aqui essas questões dos espíritos ser evocados. No finalzinho, Kardec vai perguntar se a possibilidade de se evocando uma pessoa viva, essa pessoa não poder vir, e, de repente, incorporar no médium, aproximar-se do médium, um espírito que não seja da pessoa. Pode acontecer? Pode.
Isso acontece sim. E já vimos nos itens anteriores, Kardec tratou disso, quando nós evocarmos um espírito e ele demorar a se apresentar através do médium, que não insistamos, não se deve insistir quando se evoca um espírito numa reunião mediúnica e ele não vem, não insista, não é? Você faz uma prece, chama outro espírito, que conforme a casa, né, conforme a organização do trabalho, vai se fazer uma outra evocação, não mais aquela. Insistir em chamar um espírito que não atende imediatamente, já aprendemos anteriormente em outros itens, é quase que abrir a porta a espíritos enganadores, certo? Numa casa séria, o espírito vai chegar e vai dizer, olha, ele não vem. Geralmente, numa casa bem séria, tem um trabalho bem seguro, um guia espiritual vai dizer, não, ele não pode vir. Tanto é que quando vamos estudar o céu e o inferno, há algumas questões lá que Kardec pergunta, esse espírito pode ser evocado? O guia espiritual da sociedade parisiense diz, olha, ele pode ser evocado sim, podem evocar. Então, pede-se autorização de um espírito superior para evocar. Então, nunca devemos insistir. E na questão 56, Kardec pergunta, visto que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando é feita sem precaução, não existirá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado, que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Resposta, não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. E além disso, eu já não vos disse para perguntar antes de fazer uma evocação se ela é possível? É o que nós acabamos de falar, não é? Nesses casos, a gente quer trazer um caso muito interessante, que está na Revista Espírita, deixa eu ver aqui, Revista Espírita, de março de 1860, para aqueles que quiserem pesquisar, né? A senhorita, é o nome alemão, Indermull. Essa senhora é surda e muda, o seu corpo físico é surdo e mudo. E os pesquisadores que queriam fazer uma experiência, não é? Como seria evocar o espírito de uma pessoa surda e muda, certo? Lá no século XIX, evocam, ela começa a falar muito bem, através do médium, o espírito começa a falar muito bem, a alma, né, está encarnada é a alma, começa a falar muito bem, e é interessantíssimo ler o caso, que o médium pergunta assim ao espírito, você está nos vendo bem? Ela, mas que pergunta? Como se vocês não sabem que eu estou vendo? Você está me ouvindo bem? Ela diz, de novo, vocês não sabem que eu estou ouvindo vocês, não é? Ou seja, surdo e mudo é o meu corpo, o espírito não tem isso. Interessante que ela é de uma outra língua. No texto não fica claro de qual é a língua dela, em que país ela está. Mas pergunta-se, como você consegue falar a nossa língua? E o espírito diz, não sou praticamente eu. O meu pensamento passa para o guia espiritual do médium, o guia espiritual do médium passa para o médium. A comunicação dos espíritos através do pensamento. Já sabemos disso. Então, olha quantas possibilidades. Um corpo físico surdo e mudo, mas seu espírito se comunica numa mesa mediúnica. De novo, vou ser repetitiva. Que outra religião, que outra filosofia, que outra seita traz esse conhecimento para a gente? E é um caso também muito interessante da Revista Espírita de um menino que tem uma especialidade. Ele tinha uma turbulência mental, não é? Não fica claro qual era a doença dele, mas ele não se comunicava muito bem, tinha distúrbios mentais. E ele responde com toda a sabedoria, com toda a tranquilidade, explica por que ele precisou reencarnar naquela condição de limitação psíquica, explica o porquê, o fato que fez na encarnação passada, e mostra-lhe toda a sua inteligência. E o quanto ele está resignado de passar por aquele sofrimento, quanto ele aceitou bem aquela encarnação limitada. Então, para nós, todos que estamos adquirindo esse conhecimento, às vezes vemos uma criança que está muito em voga, não é? Estão chegando muito às nossas casas, todas as casas religiosas, crianças com autismo, né, diversos graus, as crianças com distúrbios psicológicos, jovens novos, bem novinhos, com depressão, não é? Com forte depressão, mas todos esses espíritos estão no processo de progresso, não é? Estão ali dentro das suas possibilidades, das suas escolhas espirituais, ressarcindo os seus equívocos passados, não é? E o último assunto, muito interessante, que Kardec vai tratar, é sobre a telegrafia humana. Telegrafia, tele é distância, né? Grafia seria escrever, mas não é bem isso não, a ideia é transmissão, transmitir pensamento, telepatia, que é o mais conhecido, não é?
Com certeza, de futuro, talvez mudemos essa terminologia. E pergunta assim, 2 pessoas evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir seus pensamentos e corresponderem-se? Resposta, sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Ou seja, todos nós vamos poder nos comunicar por pensamento. Independente da distância, vamos poder nos comunicar. A sua pergunta, por que não seria praticada desde já? Olha só a resposta dos Espíritos. Por que não praticamos desde já isso? Ela o é por algumas pessoas, não por todo mundo. É preciso que os homens se depurar moralmente, fiquem mais bons, não é? Mais inteligentes, usem mais a sua inteligência para o bem, para que seus espíritos desliguem da matéria. Isso é mais uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá, ela está circunscrita às almas de elite, ou seja, as almas superiores e desmaterializadas, o que raramente se encontra no estado atual dos habitantes da Terra. Não temos ainda condição moral para isso. Mas quando ele diz que algumas pessoas já o fazem, todos nós já passamos por experiências de pensarmos numa pessoa, né? Pensei numa pessoa, daqui a pouco o telefone toca, é aquela pessoa, não é? A gente vai atender lá, o telefone está lá, olha, pensei em você agora. Isso é muito comum, não é mesmo? Quantos nós não passamos por essa experiência? Ou então, às vezes, nós ligamos para a pessoa e a pessoa diz, poxa, acabei de pensar em você, e você me ligou, e falamos da saudade, do processo todo. Então, isso é muito mais comum que a gente pensa. E o que a gente quer falar sobre isso? Isso cada vez está ficando mais intenso, das pessoas percebermos umas às outras pessoas, não é? Percebemos outras pessoas, percebemos o pensamento, percebemos o sentimento da pessoa. Nesse livro aqui, olha, intitulado Obras Póstumas, que foi um livro lançado depois, né, que Kardec vem a sair do corpo físico, Kardec fala sobre essa questão da telegrafia do pensamento. Ele vem dizendo assim, nos textos anteriores ele vai falando por que os cientistas não investem na pesquisa. Nós podemos trocar pensamentos, como isso é intenso, né? Trocarmos pensamentos com os outros. Por que os cientistas não investigam sobre isso? Por que algumas pessoas não adivinham que outra... os cientistas não pesquisam, porque às vezes a gente adivinha o que outra pessoa está pensando, sem que a pessoa abra a boca. E ele citou um caso de um jovem que está lá em Paris. Ele está em Paris, aí ele vê uma loja, ele vê uma pessoa que chama muita atenção. Ele vai ao encontro dessa pessoa e, de repente, fala o nome inteiro dessa pessoa, a pessoa fica admirada. A atendente da loja, né? Fala coisas da vida dela, eles nunca haviam se encontrado. Fala coisas sobre coisas que ela gosta, nome de pessoas próximas dela, situações que ela vivenciou, e a atendente, né, fica surpresa. E ele explica para ela, assim, olha, eu tenho isso. Ele não sabe explicar. Mas o que seria isso? Telegrafia humana. Ele pega o pensamento da pessoa e consegue entender o que a pessoa vive. Não é? Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar também da emancipação da alma, vai falar de dupla vista. Ele diz que tem pessoas que têm a possibilidade, a perspicácia, de como se nós fizéssemos a leitura de uma pessoa, né? Se eu fosse conversar com algumas de vocês agora, eu não sei o nome da maioria de vocês, mas eu falaria o nome de vocês, onde vocês moram, o nome do esposo, o nome de um filho, sem nunca ter conversado com vocês. Isso é perispírito a perispírito. Já ouvimos falar do perispírito. É a telegrafia humana. E Kardec, é o momento que ele diz assim, pela telegrafia do pensamento, o homem apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade. Olha que interessante. Refletindo que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso, ou outro diferente, que não tenha uma ação real sobre o conjunto dos pensamentos e sobre cada um entre eles. Se o egoísmo fazia-lhe menosprezar as consequências para outros de um pensamento perverso, que foi pessoalmente seu, ele será levado por esse mesmo egoísmo a bem pensar, para aumentar o nível moral geral, imaginando as consequências sobre si mesmo de um mau pensamento em outrem. Então, Kardec traz todo o pensamento. É um texto muito belo, a gente recomenda. Quem quiser ler, Obras Póstumas, Introdução ao Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Especificamente, o item é um item enorme. Fotografia e Telegrafia do Pensamento não tem número. É telegrafia e fotografia do pensamento. Kardec vai trazendo para a gente, quando o homem se conscientizar, hoje em dia, cada vez mais as ciências psíquicas, né? A psicologia, a ciência que trata da saúde mental, está aprofundando muito isso.
como o nosso pensamento influencia sobre o outro, como o meu estado psíquico influencia sobre o de vocês influencia sobre mim. Nós, a doutrina espírita traz isso muito claro para todos nós, o nosso pensamento, nós irradiamos o pensamento, assim como o perfume de uma flor, não é? Se aproximarmos da rosa, vamos sentir o perfume da rosa. Se aproximarmos lá da orquídea, vamos sentir o perfume da orquídea. Cada um de nós tem um perfume. E nós, quando estamos ao lado um do outro, recebemos a influência uns dos outros, certo? Então, Kardec vem trazendo todo esse pensamento, toda essa ideia de quando o homem descobrir o poder que ele tem de influenciar. Há um trecho aqui desse texto mesmo, da telegrafia e da troca, né, de pensamento, de fotografia do pensamento. Ele vai dizer assim, por que em alguns agrupamentos humanos percebemos que algumas pessoas mais simples, não é, que às vezes não têm tanta cultura, tanto conhecimento, têm uma influência grande sobre outras que têm muito conhecimento, já tem um certo até poder, até público, seja o que for, mas aquela ali que está ali, um trabalho mais discreto, tem uma certa influência discreta, mas acaba influenciando. É o poder do pensamento. É o poder do pensamento. Há um caso muito interessante que a gente quer trazer aqui para vocês, dentro desse fato, está no livro Atravessando a Rua, se não me engano, do nosso companheiro Richard Simonetti. Uma casa espírita, uma reunião mediúnica, ia haver um trabalho muito difícil, e se encontra outros fatos. Esse é o que a gente mais costuma usar, para a gente sentir bem o que o Espírito Kardec quer dizer com relação do poder do pensamento, o que nós vamos construindo de bem, não é? As nossas leituras, os nossos atos, as nossas sintonias, né? O que nós buscamos, nós vamos devolver para fora de nós, nós vamos colocar de novo para fora. Então, vai acontecer, nesse livro de Richard Simonetti, vai acontecer uma reunião séria, e o diretor espiritual diz, não é, que o presidente da casa, o diretor da reunião mediúnica, escolha uns médios específicos, que vai ser uma reunião muito específica, que seriam espíritos muito, muito difíceis, que já vinham há séculos, né, nas trevas, com sofrimento, o processo todo. Então, a reunião é marcada, o diretor da reunião convoca lá os médios que, dentro do valor dele, seriam aqueles próprios para aquela reunião. A reunião começa. Se lê o Evangelho, se faz a prece, e quem dá a primeira comunicação, o diretor espiritual, e pergunta, mas onde está a dona... Eu esqueço o nome da senhora, não é? Era a senhora que morava nos fundos da casa espírita, que fazia toda a higiene da casa espírita, e ela não foi convocada. E o diretor disse assim, mas eu não pensava que fosse necessária a presença dela. E o diretor espiritual disse assim, mas sem o magnetismo dela e o fluido amoroso dela, a reunião não vai acontecer. Olha só, não é? Então, o que nós estamos construindo para nós? Sempre, então, fica a lição aqui de hoje. Nós emitimos ondas, não é? Nós emitimos mensagens. Não é só a roupa que a gente usa, não é só a nossa palavra, não é só o que nós fazemos. Como nós tratamos, né, o nosso corpo, o nosso pensamento tem qualidade, tem vida. E isso é telegrafia humana, isso é o que nós estamos emitindo. Cada vez que nós estivermos aqui, vamos pedir aos nossos benfeitores, nossos guias espirituais, ao nosso querido altivo, patrono dessa casa, que nos auxilie no dia a dia, estamos buscando, não é? Dar o melhor de tudo no que fazemos. Fazemos tudo com muito sentimento, estar muito próximo dos nossos guias espirituais, levarmos cada vez mais o nosso pensamento, que é isso que vai trazer não só a nossa fortaleza moral, mas também quantas vezes, sem o sabermos, vamos estar sendo veículos, né, material, de energia, fluídico magnético, para estarmos ajudando a tantas pessoas. É isso que Jesus espera da gente, é isso que Ele falou para todos nós quando dizia, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda, e vamos então realizar o que o Cristo precisa de nós. Que Jesus muito nos abençoe, e vamos agradecer a Deus por termos estado aqui, não é? Que Deus nos abençoe. Agradecemos a nossa querida Aparecidinha pelo estudo dela. Quanto aprendizado hoje, não é? Sobre evocação dos animais, evocação das pessoas, que ela possa sempre estar aqui, nos trazendo seus estudos, a sua experiência. E nós agora vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. E nós aqui vamos solicitar aos nossos companheiros médios que se posicionem para que esse momento aconteça.
E nós outros que nos encontramos em nossas casas, da mesma maneira podemos nos posicionar, nos ligar aos bons espíritos, nos ligar ao médico Jesus agora, para solicitar a Ele a ajuda no momento do passe. Querido Jesus, mais uma vez voltamos ao Teu coração amoroso e generoso, para agora Te pedir como médico, médico de nossas almas, de nossos corpos, que no momento do passe, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas, possamos receber a energia, o fluido necessário para o nosso reequilíbrio físico, moral e espiritual. E em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, que através das mãos amorosas dos médios, irão nos trazer esses fluidos, e a Ti, Jesus, pedimos a permissão, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, para o momento do passe, graças a Deus. Jesus veio nos ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, e sim no reino dos céus. Bem-aventurados que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Quando Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos, Ele não queria apenas se referir às crianças. Não queria apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus possui o alimento que fortifica os fracos, os que têm necessidade de apoio e consolação. Jesus é o bálsamo para os nossos espíritos, encarnados ou desencarnados. Jesus é amor, é a caridade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará aos reinos dos céus se não for pelo seu intermédio. Conhecemos a primeira revelação por Moisés. Após veio Jesus. Estamos e acreditamos estar na terceira revelação, que é a doutrina espírita. Por isso estamos aqui. Ela nos revela tudo aquilo que no passado não era compreendido por todos nós, mas que agora nós temos a oportunidade de aqui estarmos estudando na Casa Espírita. O Centro Espírita Altivo Panfiro e todas as casas espíritas oferecem essa oportunidade do estudo, da compreensão, do melhoramento. Assim, agradecemos a Jesus a essa oportunidade e agradecemos ao Pai. Agora voltamos, Senhor Jesus, ao Teu coração, Jesus. Ao coração desses amigos trabalhadores da nossa casa. Para Te agradecemos, para Te agradecer. Agradecer, pois a gratidão é uma virtude do Espírito. Agradecer pelo estudo, agradecer pelo passe e agradecer pela água fluidificada que iremos
tomar. Agradecer mais uma vez, Senhor Jesus, pelos teus cuidados, pelo teu amor e pela tua luz. E em nome do amor divino, esse amor, esse Pai amoroso e generoso, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. A gente vai lembrar mais uma vez que aqueles que quiserem estudar, né, na nossa casa, sábado vai começar um novo curso do Livro dos Espíritos, de 7h30 às 8h30 da manhã. A gente vai lembrar também que aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem permanecer sentados, que alguém irá até vocês. Um bom dia para todos nós.